Igreja Metodista em Constantina, canal com vídeos e podcasts de cultos, programa Coração Aquecido, pregações, louvor, estudo bíblico e muito mais. Entre no nosso canal, dê like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe e venha nos visitar na rua Antônio Eugênio dos Santos, Constantino, Rio Grande do Sul. Um bom vídeo, Deus te abençoe em nome de Jesus. A gravação do áudio, então tu podes simplesmente aguardar, para ti que é de Constantina, né? Aguardar a visita pastoral. E para ti que não é de Constantina, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Depois eu vou colocar aqui, para a gente poder estar fazendo isso junto, tá bom? Muito bem, vamos começar com uma oração, né? Já estão aí, eu estou dando esse tempinho para vocês se ajeitarem aí, né? Já está com o áudio legal, está todo mundo me ouvindo bem. Já pegaram a Bíblia. Tá com papelzinho, a caneta, porque depois, na hora que vir a dúvida, vai correr atrás do papel e caneta, vai perder a explicação. Então, fica com papel e caneta ali à mão. Qualquer dúvida, anota e depois podem mandar pelo comentário ou gravar o áudio pelo WhatsApp ou na próxima visita, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma oração, então. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado por esses irmãos, por essas irmãs, por essas famílias que estão, Senhor, agora nos seus lares, fazendo esse estudo bíblico nos lares nas tardes da semana. Obrigado, Senhor, por aqueles que já estavam fazendo presencial e obrigado por aqueles que se achegaram através dos estudos online. Peço, meu Senhor e meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos dirija, que a gente entenda os estudos e que a gente possa sair desse estudo bíblico mais próximo de Ti, mais firme na nossa fé. Abençoa, Senhor, todas essas famílias e conduz esse momento de estudo em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Estamos aqui, então, com esse material. Semana que vem, eu vou tirar um xerox e vou levar para vocês poderem relerem em casa, tá bom? Então, vamos lá. O tema é: a Bíblia é o livro de Deus. E vocês sabem como é que é esse manualzinho, é com perguntas, né? Então, começa com a pergunta: quem escreveu a Bíblia? Sabem responder? Quem escreveu a Bíblia? Sabe? Pede para alguém digitar aqui embaixo ou manda por áudio, né? Aperta no botãozinho, no microfoninho verde, fala, e daí depois eu vejo. Quem é que escreveu a Bíblia? Quem será que escreveu a Bíblia? Bom, vamos ver aqui. Pega a sua Bíblia. Lá no final da Bíblia, um pouquinho antes do Apocalipse, tem algumas cartas. Pega a segunda carta de Pedro. Tem a primeira carta de Pedro, daí vem a segunda carta de Pedro. Lá no final da Bíblia. Onde diz assim, ou às vezes está com um nome antigo, epístola, né, em vez de carta. Segunda carta de Pedro, ou segunda epístola de Pedro, quer dizer a mesma coisa. Capítulo 1. Versículo 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Também a gente pode ver na segunda carta aos Timóteo. Então, tu está aqui em Pedro, volta mais para trás, né? Lá. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. 2 Timóteo 3,16. Então a pergunta: quem escreveu a Bíblia? A resposta: a Bíblia foi escrita por pessoas escolhidas por Deus. Essas pessoas escreveram o que Deus mandou. Por isso a Bíblia é o livro de Deus. Não foi Deus assim que desceu do céu, pegou uma caneta e escreveu a Bíblia. Mas Deus foi explicando para as pessoas o que elas tinham que registrar. As visões, as orientações. Então, a Bíblia tem, aqui no nosso manualzinho não vai dizer, mas a Bíblia tem em torno de 40 pessoas que Deus escolheu para escrever. Mas o conteúdo da Bíblia é de Deus.
Então, por isso que a gente pode dizer que a Bíblia é o livro de Deus. Entendeu? Muito bem. Pergunta. Vamos ver se alguém sabe responder. Se souber responder, digita aqui. Quais são as duas partes da Bíblia? Opa, mas a Bíblia tem parte, pastor? Mas é uma parte. É um livro só, não tem parte. Quais são as duas partes da Bíblia? Vamos ver. Alguém sabe responder? Né? Pode responder por escrito ou pode mandar por áudio, tá bom? A Bíblia tem duas partes, sim. Elas são duas partes. Uma é chamada de Velho Testamento e a outra parte é chamada de Novo Testamento. Mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Velho Testamento ou Antigo Testamento. Alguns dizem Antigo, outros dizem Velho. Eu gosto da palavra Antigo, porque Antigo quer dizer Antigo. E Velho diz já passou. Não, eu gosto da palavra Antigo para dizer, não, ele é antigo, mas ele não envelheceu em si, né? Ó, essa parte maior, mais grossa, essa quantidade aqui, ó, a Bíblia está aqui, né? Essa parte aqui é a primeira parte da Bíblia, chamada de Antigo Testamento, ou Velho Testamento, não está errado dizer. A segunda parte, essa parte aqui, é o Novo Testamento. Então, assim, cada uma dessas partes se divide em partes menores que se chamam livros. Então, aqui, no Velho Testamento, nós temos 39 livros. Então, cada livro tem seu nome. Então, por isso a gente diz assim, Gênesis, a gente diz Salmos, é o nome de um livro. Né? Então, são 39 livros que nós temos aqui. E nessa parte aqui do Novo Testamento, nós também temos 27 livros. Tá, beleza. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. A Bíblia tem duas partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas o que tem escrito no Velho Testamento? O que tem escrito no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, para vocês saberem, o Velho Testamento conta como Deus fez o mundo e também conta a história das pessoas que viveram desde Adão até antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, o que o Velho Testamento ensina, o que traz, é a história da relação de Deus com o ser humano antes de Jesus. Então, as coisas que aconteceram antes de Jesus estão nessa parte, nesses 39 livros do Antigo Testamento. Antes de Jesus, certo? Então, o que vai ter? Como Deus criou o mundo, as orientações de Deus, como é que o povo se organizava, como é que o povo se relacionava com Deus, o que Deus ensinava para o povo, como é que Deus... Tudo isso está antes de Jesus vir. Né? Então, está aqui. Muito bem. Entendemos, né? Por consequência, o que tem no Novo Testamento? É a pergunta, né? E o que está escrito no Novo Testamento? Mesma coisa. Vamos ver até uma coisa que está em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo que é bom a gente saber decor, porque ele é muito importante. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Muito bem. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Vamos lá pegar. O nome do livro é Lucas, no Novo Testamento. Capítulo 19. Lucas, peraí, onde é que está? Está escrito aqui. Lucas, capítulo 19, vamos para o versículo 10. Que está aqui, ó. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, o que tem no Novo Testamento, nesses 27 livros do Novo Testamento? O Novo Testamento conta como foi o nascimento e a vida de Jesus Cristo. E do Novo Testamento de Jesus nos mostra o caminho para o céu. Então o Novo Testamento é o que aconteceu a partir de Jesus Cristo. O Velho Testamento é o que aconteceu antes de Jesus Cristo. Como Deus se relacionava com o povo, com as pessoas antes de Jesus Cristo. E a partir do Novo Testamento conta a história. Então, os 4 primeiros livros contam a história de Jesus. O 5º livro, que é o livro de Atos, conta a história da igreja. E depois começam cartas, que são orientações
dos apóstolos para a gente. E, por último, tem o livro de Apocalipse, que é um livro de profecias. Tudo isso está falando de Jesus. Jesus é figura central. Aliás, no Antigo Testamento também. No Antigo Testamento, a figura central é Jesus. Só que no Antigo Testamento é falando do Messias que havia de vir. E no Novo Testamento é o Messias já veio. Então, o que a gente aprende? Quais são as orientações que o Messias nos dá? Certo? Então, isso que está no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Um complementa o outro. O Antigo Testamento prepara o novo interpreta, o novo relê, o novo explica o Antigo. Entendeu? Muito bem, vamos lá. Vocês podem participar, podem mandar áudio, podem escrever. Ou anotem que daí na minha visita pastoral vocês perguntam. Vamos pensar um pouquinho? A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Quero ler a minha Bíblia todos os dias. Olha só que pensamento importante. A gente podia recortar esse pensamento e colar no espelho, né? A Bíblia é o livro mais importante de todos. A Bíblia é o livro que nos dá a direção da vida eterna. Nós devemos ler a Bíblia todos os dias. E aqui a gente tem tido, né, de manhã cedo, a gente tem o devocional da manhã, depois também tem, e pode ler junto, né, para não ler sozinho, como é ruim às vezes ler a Bíblia sozinho. Então aqui, e esse estudo bíblico também é uma forma de a gente poder compartilhar a Bíblia junto. Olha só o que Jesus vai dizer. Jesus, que é o personagem principal. Qual é o personagem principal da Bíblia? Jesus. No Antigo Testamento está falando das profecias da vinda do Messias, que eles não sabiam que se chamar Jesus, né? Mas que sabia que então, o Antigo Testamento está falando da preparação da vinda de Jesus Cristo. E o Novo Testamento está falando a vinda de Jesus Cristo e os que os apóstolos de Jesus Cristo fizeram. Então, a figura central é Jesus Cristo. Vamos ver o que está escrito em Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, é o segundo livro do Testamento. Capítulo 13. Versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As opiniões mudam. Voltamos. As opiniões mudam, as ideias mudam, a ciência muda, o mundo muda, os costumes mudam, mas a Bíblia não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Ela é eterna, ela continua valendo. Ah, mas antigamente era assim, hoje em dia não é mais. Não, a palavra continua valendo. É a mesma, ela não muda. Né? Os costumes mudam? Mudam, mas e daí? A Bíblia continua a mesma. E os pensamentos mudam? Continuam, tudo bem, mas a Bíblia continua a mesma. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso quer dizer o seguinte, a palavra de Jesus, ela é válida sempre. Ela não tem prazo de validade. Não dá para dizer assim, não, antigamente a gente acreditava na Bíblia, agora a gente acredita em outra coisa. Não, a palavra de Deus continua sendo o fundamento da nossa fé e a nossa ordem, nossa regra de doutrina e procedimento. A gente, lendo a Bíblia, vivendo a Bíblia, a gente vai saber como proceder. Quero te convidar, e aqui tem um convite bem legal, olha só que convite legal, diz assim, convite para você, visite uma igreja evangélica, lá as pessoas cantam, oram e recebem coisas boas de Deus. Jesus quer abençoar você, não demore. Visite realmente. A igreja metodista, semana que vem provavelmente ela já vai voltar às atividades presenciais, mas mesmo assim, visite, esteja conosco. A gente sempre vai estar estudando a Bíblia junto, a gente vai estar orando pela sua vida e a gente também vai estar também louvando a Deus. Vai ser um lugar onde tu vai ter um momento verdadeiro de encontro com Deus, tá bom? Que bom poder participar contigo desse estudo. Foi bom o estudo hoje, né? Bem importante. Nós vimos hoje que quem escreveu a Bíblia foram pessoas inspiradas por Deus, que a Bíblia tem duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala das coisas que aconteceram, da relação de Deus, de como Deus
se relacionava com o ser humano antes da vinda de Jesus, preparando a vinda de Jesus, a história do povo antes da vinda de Jesus. No Novo Testamento tem como Deus tem se relacionado conosco a partir da vinda de Jesus, né? E a gente descobriu que a Bíblia é o livro mais importante porque ela nunca perde a validade. Ela sempre tem valor. Os costumes mudam, as coisas mudam, mas a Bíblia nunca perde a validade. Por isso a gente deve estudar a Bíblia todos os dias. E eu quero te convidar para continuar estudando a Bíblia conosco. Nós temos devocional da manhã, de terça a sexta. Nos cultos a gente tem pregação também. E também a gente vai participar, vai dar um jeito de fazer o nosso estudo bíblico também online, não só presencial. Deus querendo, se Deus assim confirmar, semana que vem a gente vai estar fazendo também estudo nas casas, tá bom? Posso orar pela sua vida? Vamos orar por esse momento? Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua santa palavra que nos guia, que nos orienta. Eu te agradeço, Senhor, porque tu tens permitido várias maneiras diferentes de a gente acompanhar a tua palavra. E eu peço, meu Senhor e meu Deus, abençoa essa família, abençoa esse irmão, essa irmã, cada pessoa, cada homem, cada mulher que está participando desses estudos bíblicos. Abre o entendimento, Senhor, deles e delas, para que elas possam entender as Escrituras, que elas possam entender, Senhor, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, que elas possam ter vontade de conhecer mais e mais a Tua Palavra e assim viver as bênçãos que a Tua Palavra produz. Obrigado, Senhor, por esse tão lindo presente que Tu nos deste, que é a Bíblia, um livro que nunca perde a validade. Céus e terras passarão, mas as Tuas palavras, Senhor, são eternas, não passam. Obrigado por esse presente que Tu nos deste, de podermos ter em Tuas mãos, em nossas mãos, as Tuas santas e poderosas palavras. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, em nome de Jesus. E hoje, esse foi o estudo. Assista o vídeo de novo, pode assistir quantas vezes quiser, anota, pode botar aqui embaixo as suas dúvidas, os seus comentários, pode mandar por áudio no WhatsApp, apertando o botãozinho verde que tem um desenho no microfone e falando pertinho e comentando. Importante é que tu participe. E assim que possível, eu vou estar aí na tua casa fazendo a visita e comentando as tuas dúvidas, tá bom? Que bom que tu participou conosco. Até mais, Deus abençoe.